Boa noite a todas. Nós queremos agradecer a presença de todas. Sabemos que entre vocês há católicas, há protestantes, há de outras denominações religiosas. Tem as meninas que trabalham, que participam do nosso trabalho, né? Mas Deus é um só, né? Foi por isso que Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. Pai nosso. Não é pai do católico, pai do protestante, pai do espírita. É pai de toda a humanidade. Independente da religião que nós seguimos, independente da cor da nossa pele, independente de se nós somos homens, se somos mulheres, se somos ricos ou pobres. É nesse sentimento de fraternidade, na condição de irmãos em Deus, que nós estamos hoje aqui para trazer uma palavra a respeito do Evangelho de Jesus, segundo a ótica da doutrina espírita. E disse Jesus, prometeu Jesus para nós, que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele se faria presente. Vejam vocês que ele não diz 2 católicos, 2 protestantes, ou 2 espíritas reunidos em meu nome. Ele diz 2 ou 3. Se é assim, se nós cremos na promessa do Cristo, com certeza o Cristo se faz presente entre nós nesta noite. Então eu convido a todas e a todos para que nós possamos nesse momento elevar a Deus em gratidão pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, a oração que Jesus nos ensinou. Quando Ele ensinou a nós chamarmos a Deus de Pai, esse Pai de infinita misericórdia, de infinito amor. Quando Ele disse assim, feche os olhos todos, vamos nos concentrar, vamos colocar nas mãos de Deus todas as nossas preocupações nesse momento, tudo aquilo que aflige o nosso coração, todos os nossos desejos, e pedir a Deus que derrame sobre nós nesse momento as suas bênçãos de amor, de paz, de misericórdia, e que Ele deixe a nosso cargo somente esse sentimento de fraternidade que nos une na condição de filhos de Deus. Então dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair quando em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal. Amém. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós podemos estar aqui mais uma vez, na noite de hoje, para trazer uma mensagem evangélica, uma mensagem de Deus, de Jesus, por intermédio da música. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações refletem o que sinto. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande seu amor. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto aleluia, 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 aleluia. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo
que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo de Deus possa nos envolver a todos, que nos unimos aqui na condição de irmãos e irmãs, buscando aprender com esse Divino Mestre a ciência da vida, a ciência do amor, a ciência da misericórdia. É sobre esse homem que um dia esteve aqui que conversaremos nesta noite. Esse homem que representa para todos nós esperança, misericórdia, bondade, amor. Sobre essa figura que marcou para todo sempre a história da humanidade, que em 3 anos apenas de trabalho público, dividiu os tempos, dividiu a nossa história, conquistou o nosso coração e desde há 2000 anos vem despertando mais e mais corações para uma vida maior. Uma vida que ele falava, uma vida que ele prometia, não apenas viver, mas viver em abundância. Isto é, sentir a vida numa dimensão maior, porque esse é o destino de todos nós. Todos na condição de filhos e filhas de Deus. E é disso que Jesus veio nos falar. É isso que ele veio nos demonstrar com a sua vida, com os seus gestos, com o seu olhar. Como Deus nos ama, como Deus nos sustenta, e como Deus nos acolhe mesmo nos momentos mais difíceis da caminhada. Mesmo quando tudo parece se fechar, todas as portas parecem se fechar, ali ainda está a mão divina nos convidando a nos reerguermos e seguirmos adiante, porque temos muito ainda que trilhar. A esperança, portanto, com Cristo, a partir do Cristo, nunca mais cessou, nem cessará. Porque Ele mesmo prometeu-nos a todos que estaria conosco até a consumação dos tempos. E de fato Ele está. E é sobre isso que nós queremos conversar aqui hoje. Sobre essa presença de Jesus em nossas vidas, sobre a sua atuação, sobre a maneira como Ele cuida de nós e sobre como precisamos desse pão que Ele nos traz
para nos mantermos fortalecidos, para nos mantermos confiantes, apesar da vida às vezes difícil, apesar das dores, apesar das lutas. Porque o que fazia o cristianismo sublime, em especial lá, naqueles tempos, quando tudo começou, quando a história se deu, o que fazia aquela história, o que fez daquela história algo tão marcante, algo tão bonito? Era o fato de que homens e mulheres simples, com vidas difíceis, sofridas, perseguições, dificuldades, se reuniam todas as noites ou em algum período marcado, e ali, na condição de irmãos, sentavam-se à mesa, unidos, 2 ou mais, como foi dito aqui, corações, e ali buscavam não só partilhar do pão material, partilhavam entre si o pão e a água, mas mais do que isso, buscavam ali o que realmente nos sustenta para a jornada. Aqueles homens e aquelas mulheres reunidos, só um minutinho. Aqueles homens e aquelas mulheres reunidos naquele ambiente da mais pura simplicidade, em volta de uma mesa, encontravam naqueles momentos a palavra inspirada de alguma pessoa que comentava o Evangelho da noite, que comentava as lições de Jesus, às vezes alguns trechos de papéis muitas vezes amassados, já gastos, de tanto serem trabalhados, mas aquelas pessoas, naquele diálogo, naqueles momentos, extraíam dali o pão da vida. Ao ouvirem falar das histórias, das vidas transformadas por aquele homem que não tinha nada das convenções do mundo, que não tinha nada que o mundo ainda hoje busca, as posses, as ilusões de um dia, as glórias do mundo, disso ele nada tinha para partilhar. Mas um outro plano tinha a dar de si mesmo uma vida nova àqueles que o aceitassem, àqueles que conhecessem e vivessem a sua mensagem. Então aqueles homens e mulheres sofridos encontravam ali aquele pão que dava sustento às suas jornadas. Ouviam falar aquelas histórias belíssimas de vidas completamente transformadas por aquele amor, que, uma vez envolvendo o coração, dá novo sentido e novo propósito à existência, que, uma vez envolvendo o nosso coração, as feridas da nossa alma, vai aos poucos balsamizando as dores, vai trazendo alento, vai trazendo consolo. As vidas eram, pela palavra e pela vida daquele homem, tocadas, transformadas. Um novo sol como que raiava, falando de um novo dia, de uma nova oportunidade, de uma oportunidade contínua e perene de podermos recomeçar. É disso que ele falava, e por isso ele encantava e conquistava a tantos corações. Me recordo então das palavras do apóstolo Pedro, quando em diálogo com Jesus, em Cesareia de Filipe, Jesus apresentando a sua mensagem, ou apresentando os aspectos mais difíceis da sua mensagem, porque para seguir a ele também não é um caminho só de rosas, tem lá os seus espinhos, mas cada espinho com Cristo tem 1000 rosas que o compensem. Mas ele falava então dos aspectos difíceis da jornada, de como compete a cada um de nós para segui-lo, tomar a nossa cruz com humildade, com coragem, com resignação. Mas nem todos estavam dispostos a seguir esse caminho, e alguns começam a se afastar. Jesus então se volta aos discípulos e pergunta a eles: vocês também querem ir? Vocês também querem partir? Mas aquele tempo já não era mais possível, porque depois que a mensagem do Cristo encontrou um espaço em nosso coração, não há como voltar atrás. Uma vez que nós somos tocados por esse amor, a vida nunca mais será a mesma, nem em seu sentido, nem em seu propósito. Um novo horizonte agora nos ilumina o olhar. Então Pedro já havia passado desse momento. A vida já era para ele uma nova vida. Então ele se volta para Jesus e responde com aquela singeleza que admira nos apóstolos, porque eram pessoas como nós, com falhas, com equívocos, como todos nós. Jesus não poderia escolher homens e mulheres perfeitos para segui-lo, porque afinal de contas ele mesmo disse: não veio para os sãos, não veio para os perfeitos. Jesus veio justamente para os que tropeçam. Jesus veio justamente para os que caem. Jesus veio justamente para nós, os doentes, enfermos da alma, que precisamos nos curar pelo bálsamo, pelo medicamento curativo do amor.
Então Pedro volta-se para ele e diz: mas Senhor, a quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha a profundidade dessa fala, de alguém que realmente sentia naquelas palavras de Jesus algo que o despertava para uma vida que até então ele desconhecia. Só tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Só tu fala no mais fundo do nosso coração. Só você, Jesus, alcança o mais íntimo da nossa alma, extraindo dali o que há de bom, a essência divina que todos nós temos. A essência divina, porque todos fomos criados pelo mesmo Pai, que todos nós partilhamos. Então Pedro dizia: como posso viver sem ti, Senhor? Se agora que já ouvi essas palavras, não mais consigo viver sem elas. Se agora que já ouvi falar do seu reino, não mais consigo viver sem a esperança de um dia estar lá. Se agora que ouvi falar da sua bondade, da generosidade, da misericórdia de Deus, não mais consigo conceber um Deus que puna os seus filhos eternamente, um Deus que exclua os seus filhos da felicidade, que um dia será, de fato, a nossa herança na condição dos seus herdeiros. Como diz Paulo, todos nós somos herdeiros e co-herdeiros com o Cristo. Então Pedro diz a ele: só tu tens essas palavras de vida eterna. Essas palavras é o que nós buscamos trazer aqui hoje para todos nós, para todos os nossos corações, porque delas precisamos. Assim como o nosso corpo, para fazer, para agir, para estar de pé, precisa do alimento que o sustenta, também a nossa alma precisa de alimento. O que nos dá força são essas palavras, que nos sustentam para encarar as situações, para enfrentar as dificuldades e crescer com elas, amadurecer com elas. Precisamos dessa força. E é isso que nós fazemos quando nos reunimos para ouvir falar de Jesus, para estudar as suas palavras, para estudar os seus ensinamentos. É o que hoje buscaremos fazer aqui, na condição de irmãos que estão partilhando desse pão da vida, como ele fazia com seus discípulos, como na última ceia. E hoje, em especial, nós gostaríamos de falar de um dos aspectos fundamentais da vida de Jesus. Nós gostaríamos de falar de como Jesus nos olha, do olhar de Jesus. Jesus, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, fala-nos a respeito do nosso olhar. E ele diz: os olhos são a candeia da alma. De modo que, se os teus olhos forem bons, teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem maus, estarás em treva. O que Jesus quer nos dizer com isso? Senão que a maneira pela qual a gente olha para a vida e para as pessoas, na verdade, revela o que vai aqui dentro. Na verdade, revela a luz ou a treva em que temos vivido. Se é um olhar de bondade, de perdão, de compreensão, de indulgência, revela nada mais, nada menos do que a luz que já temos conseguido acender em nosso coração. Por outro lado, se o nosso olhar é sempre um olhar de pessimismo, um olhar de julgamento, um olhar de agressividade, um olhar de desprezo, isso nada mais revela do que vai indo em nosso coração. Porque o coração é a sede de tudo. Já diziam os provérbios: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que nós fazemos começa no coração. A nossa fala, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso agir, a maneira de orar, tudo vai encontrar o nascedouro, a fonte, no coração. Então, olhar ou perceber melhor como nós temos olhado a vida, as pessoas, as circunstâncias, é uma das melhores maneiras de enxergarmos o que vai no nosso coração. Como está o nosso coração? Se não temos encontrado sequer um motivo para agradecer esse infinito amor que nos envolve, essa misericórdia, que apesar dos nossos desatinos, segue nos amando, segue nos tutelando, se não temos encontrado um motivo sequer para fazer uma prece de gratidão, é porque, em verdade, nosso coração está ainda fechado
como uma janela que não se abriu ao sol da vida. É preciso, portanto, que aprendamos com Cristo a abrir o nosso coração. A abrir o nosso coração para que ali possa adentrar aquilo que Ele nos inspira, aquilo que Ele veio trazer para nós. Cotas cada vez maiores, cada vez mais grandiosas de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão. É preciso abrir a janela da nossa alma, a fim de que essa luz possa aqui adentrar, clareando os nossos olhos, para que a gente aprenda a ver a vida com um novo olhar, uma nova perspectiva. Porque a gente vai ver que a presença dele é muito mais real do que nós poderíamos imaginar. Ele está muito mais ao nosso lado do que, em geral, a gente julga admitir. É preciso renovar esse olhar. E Jesus, qual era o seu olhar? É isso que aqui hoje queremos refletir. Como Jesus olhava para as pessoas. Conhecendo o seu coração, nós já podemos imaginar como ele olhava para cada um de nós. Nós já podemos, talvez, imaginar um pouco do que seria o olhar de Jesus para cada um de nós, aproximando esse olhar, talvez, para o olhar de uma mãe, que olha para o seu filho e, apesar de todos os desmandos, às vezes, sempre vê ali o seu amado filho. Apesar de todos os tropeços, sempre olha ali o seu amado filho. Esse é mais ou menos o olhar de Jesus, porque ele é ainda maior do que isso. Porque ele era, em verdade, a representação do olhar de Deus para todos nós. Por meio do Cristo, Deus falava conosco. Por meio do Cristo, Deus nos tocava. Por meio do Cristo, Deus nos olhava. Por meio do Cristo, Deus nos animava a seguir em direção a Ele e ao seu reino. Esse é o olhar de Jesus, porque sendo Ele um coração puro, o mais puro que já passou por aqui, o seu olhar era também extremamente puro. O seu olhar não se detinha nas aparências. O seu olhar não se detinha se era um homem, uma mulher, se era um publicano, se era um fariseu. Jesus não se fixava se era um criminoso, se era uma meretriz. Jesus não se fixava nisso que é apenas a casca. Jesus ia em busca com o seu olhar puro, que vence todas essas barreiras das aparências. Jesus ia em busca da essência. Aquela que permanece sempre intocada. Embora todas as cascas, embora todas as coberturas, embora todas as capas que possamos colocar, as capas das convenções, a capa do egoísmo, do orgulho, embora tudo que possamos tentar cobrir, a essência permanece lá intacta, divina. E era isso que o olhar de Jesus divisava. É isso que o olhar de Jesus enxerga em nós. Não a capa. Como você está agora, o que você fez agora, Jesus vê acima de tudo em você o que você é e para sempre será. Filho, filha de Deus. Destinado, como todos os demais, ao projeto divino para todos nós. A felicidade, a esperança, a paz. É disso que nós estamos falando. Porque Ele mesmo nos falando acerca das bem-aventuranças também no seu Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 8, quando Jesus fala da bem-aventurança dos puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sendo ele um puro de coração, onde ele via a Deus? Senão em tudo, senão em todos. Onde, aliás, não estará a presença de Deus? Se Ele é o Criador de tudo que existe, se Ele é o Criador das estrelas lá ao longe, como o Criador das plantas que aqui estão, como o Criador de nós mesmos, como o Criador de tudo que há, onde Ele não estará presente? A questão, então, é, falta-nos, às vezes, essa luz, essa pureza no olhar, para que sejamos capazes de enxergar essa presença em nós, no outro, em quem convive comigo. Jesus era puro, por isso via Deus. Via Deus em Pedro, via Deus em Tiago, via Deus em Madalena, via Deus em Maria, via Deus na natureza, via Deus em Pilatos, via Deus em Caifás,
via Deus em Judas, via Deus em todos. Porque Deus está presente em todos. Quer queiramos, quer não, Ele é o nosso Pai. Nós temos em nós gravada a sua essência. E é isso que Jesus quer alimentar. Não que Ele não identificasse as falhas que todos nós temos. Não que Ele não veja as nossas imperfeições. Não que Ele não veja os nossos vícios. Ele sabe, porque o papel dele é justamente ajudar-nos a vencê-los. Ele sabe o que nós temos de dificuldades, justamente porque Ele é o Mestre que vem nos ensinar e nos dar força para vencê-los. Como diz João no seu Evangelho, ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia do que havia no coração de Judas. Ele sabia do que havia no coração de Pedro. Ele sabia o que havia em Caifás. Ele sabia o que havia em Herodes Antipas. Ele sabia o que havia em todos. Mas ele nunca se deixou abater, apesar de saber quantas imperfeições todos nós ainda trazemos. Quantos vícios todos nós temos. Ele sabia que isso é transitório, porque de eterno mesmo em nós, só o que é divino. Tudo mais é transitório. E por isso ele nunca desistia, sempre investia em todos, como segue investindo, porque aqui falamos, prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e embora não aqui fisicamente, seu Espírito está aqui em presença, mostrou-nos com a própria ressurreição que a vida prossegue e que seguiria com todos os seus seguidores, com toda a humanidade, até a consumação dos tempos. Portanto, Ele segue fazendo o que fez lá atrás, ainda hoje, com cada um de nós. Investindo em nós, apesar de todas as nossas limitações. Ele segue confiando no potencial de cada um de nós, apesar de todas as nossas limitações. Porque Ele sabe que muitas vezes a agressividade, a revolta, o orgulho são apenas a casca. Porque lá dentro mesmo, o que todos nós temos é a esperança de um dia sermos melhores. Porque lá dentro mesmo, o que nós todos temos é a esperança de um dia sermos felizes. Porque lá dentro mesmo, o que todos temos, na semente, para dentro da casca, o que todos temos é a esperança de um dia vivermos em paz. E é essa semente na qual Ele investe. Porque Ele sabe que a casca passa. As capas um dia caem, mas a semente permanece. E é isso que Jesus vem alimentar em nós. Essa semente de esperança. É isso que Ele, como um agricultor, vem fazer conosco. Regar essa semente. Preparar esse solo para que um dia ela deixe de ser apenas semente e se torne flor, se torne fruto. Jesus vem nos ensinar a desabrochar. Jesus vem nos ensinar a frutificar. Como Ele mesmo diz, porque só assim estaremos realmente glorificando o nosso Pai. No dia que formos frutos. No dia que dermos ou expressarmos para o mundo isso que nós temos no nosso mais interior. Essa esperança de um dia sermos melhores. Esse é o olhar de Jesus. Ele vê não a aparência, Ele vê o mais íntimo do nosso coração. Como diz, e separei aqui um breve trechinho, que dá um pouco do tônus da nossa reflexão, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, lá no versículo 7, quando Deus diz assim a Samuel: porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E Jesus, sendo esses olhos de Deus aqui na terra, via, não o exterior, mas o coração. Então, às vezes, você se pergunta, será que Ele sabe dos meus anseios? Será que Ele ouve as minhas preces não faladas? Será que Ele sabe o que vai lá no mais íntimo, a minha esperança de um dia me transformar, de um dia estar caminhando efetivamente com Ele? Será que Ele sabe do que vai lá? Tenha certeza. Ele sabe. Ele ouve. Ele vê. Porque é puro de coração. Porque vê o mais íntimo. E uma das melhores maneiras da gente perceber isso, e aqui está o bonito de olhar o Evangelho, estudar o Evangelho, que, como falávamos, é o pão da nossa alma.
A melhor maneira de estudar isso, esse olhar de Jesus, essa atuação de Jesus em nossa vida, é a partir das vidas cujas histórias são contadas aqui. A melhor maneira de perceber a atuação de Jesus e nos conectarmos com as suas lições é nos colocando no lugar dos personagens dessa história. Porque a gente vai percebendo que os personagens dessa história estão em nós. A gente vai vendo que a gente tem um pouquinho de Pedro em nós. A gente vai vendo que a gente tem um pouquinho de Paulo em nós. A gente vai vendo que a gente tem um pouquinho de Madalena em nós. A gente vai vendo que a gente tem um pouquinho de cada um deles em nós. Judas, Pilatos. Quantas vezes não negamos o Mestre, o Senhor? Quantas vezes não, entre aspas, traímos? Quantas vezes, como Paulo, não fomos fanáticos, agressivos? Quantas vezes, como Pedro, não fraquejamos? Quantas vezes, como Maria Madalena, não nos deixamos levar pelos vícios? Aqueles personagens somos nós. E isso é o bonito do Evangelho. Porque Jesus, imagina só, se Jesus falasse só para anjos, qual de nós se identificaria com essa história? Mas não. Jesus se cercou de pessoas como nós, falíveis, publicanos, pecadores, para que justamente nós, por todos os séculos do porvir, pudéssemos encontrar ali algo que falasse a nossa vida, a nós mesmos. E a história de transformação desses personagens é a história da nossa própria transformação. Essa é a melhor maneira de estudar o Evangelho. Olhar para essas vidas que, com o tempo, com muita paciência, com muita perseverança e principalmente com a graça de Jesus e do Criador, foram transformadas por Ele. Porque é isso que vai trazer de volta ao nosso coração a esperança de sermos um dia como eles. Porque às vezes nós ouvimos falar apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, e às vezes nós cultivamos apenas a visão deles santificada, como grandes homens, como grandes mulheres que foram, Madalena, Maria e tantos outros, Joana de Cusa, Cleófas. Mas nós nos esquecemos que Pedro, Paulo, tiveram uma jornada de transformação. Até que Pedro se consolidasse como o que ele foi, aquela pedra viva, aquela rocha da fé, quantas lutas ele não passou? Quantas vezes ele não fraquejou? Mas o mais importante, o que o tornou Pedro, ele nunca desistiu. Ele sempre se ergueu com o auxílio do Cristo. E aqui está o mais importante para nós. Não importa quantas vezes tenham sido as quedas, a misericórdia do Cristo sempre se renova e sempre nos estende a mão para que possamos nos erguer novamente, como fez com aqueles lá do passado. Pedro negou 3 vezes, sendo o discípulo mais fiel. Na última ceia, Jesus diz: eu vou para um lugar e nesse lugar vocês não vão poder me acompanhar. E Pedro então diz: mas o que é isso, Senhor? Para onde você for, eu vou. Se preciso for, morrerei por ti. Fiel. Mas Jesus conhecia as nossas fragilidades. E ele sabia que Pedro, logo ali, haveria de negá-lo. Pedro, então, como conhecemos na história, o nega por 3 vezes. Mas então, aí está o bonito. Jesus volta após a crucificação, ressurrecto, com a vida nova, e vai procurar os discípulos. Vai procurar Pedro. Chama Pedro a um cantinho à parte, e então começa a conversar com ele. E começa fazendo a Pedro uma pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo mais do que a todos. Então apacenta as minhas ovelhas.
3 vezes Pedro o havia negado. 3 vezes Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro reafirma o seu amor por Jesus. O que Jesus queria dizer para Pedro, senão que não importa quantas são as quedas, importa sim que nos reergamos, reafirmemos o nosso compromisso de amor com Jesus e sigamos adiante. Tenham sido 1, 2, 3, 10, 20, 50 negações, levantemo-nos como Pedro fez, reafirmemos a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que te amo, e sigamos adiante. Porque Ele há de nos amparar, Ele haverá de nos sustentar. E foi o que aconteceu com Pedro. Daquele homem duro, intransigente que Pedro era, ele era duro com aqueles que caíam. Ele era o que, digamos, queria proteger Jesus das pessoas que não julgava dignas de se aproximarem de Jesus. Então aproximava-se um ex-criminoso arrependido e Pedro afastava-o. Jesus é que precisava chamar de novo aquela pessoa. Aproximava-se uma mulher que queria mudar a sua vida e Pedro a afastava. Jesus precisava chamar de novo. Madalena, por exemplo. Então Pedro era duro, era intransigente, não era capaz de conviver com os tropeços alheios, até o momento em que ele tropeçou também. Até o momento em que ele percebeu que, quando se está no chão, qual é o valor de uma mão estendida ao invés de um dedo apontado? Ali começou a nascer no coração de Pedro o que o tornou depois o apóstolo Pedro de fato. Ali começou a nascer no seu coração a misericórdia, porque ele viu que as fragilidades que existiam no outro também existiam e ainda moravam nele. E como o outro precisava do Cristo, ele também precisava. Estavam todos então na mesma barca. E então Pedro se tornou misericordioso. Mas para isso, até que se tornasse aquele apóstolo bondoso, amoroso, chamado de Pai em latim, foram anos de trabalho. Anos trabalhando na casa do caminho, mas sempre sustentado, amparado por aquele amor que o movia. Porque era aquele amor por Jesus que o dava forças para vencer todos os obstáculos. Era aquele amor por Jesus que lhe dava forças para manter a paciência, a perseverança, quando as coisas eram difíceis, quando as perseguições se tornavam mais cruéis. Era aquele amor por Jesus que lhe dava forças. Conta, inclusive, a tradição que, quando já estava em Roma, Pedro estava ali com outros cristãos e as perseguições se tornaram muito difíceis. Muitos estavam sendo mortos nos circos romanos. E, querendo preservar a história do cristianismo, muitos pediam que Pedro fugisse, que Pedro se afastasse de Roma, porque ele era uma personagem importante. Era preciso que ele vivesse para dar continuidade à mensagem de Jesus. Pedro resistia, queria estar com seus irmãos no momento mais difícil, queria estar ali com todos, partilhando aquelas lutas, mas até um ponto que ele foi convencido. E certa noite conta-se que ele fugia pelo caminho principal de Roma, a Via Ápia. Ele afastava-se com outro companheiro, quando então ele viu uma luz que vinha em sentido oposto. Essa luz foi se aproximando e ele foi percebendo que ela tinha a forma de um homem. Essa luz foi se aproximando e ele foi percebendo que esse homem era conhecido. Essa luz se aproximou mais e quando ele caminhava, ele percebeu que era o próprio Cristo, que vinha em sentido contrário. Eles, afastando-se de Roma, o Cristo indo em direção a Roma. E então, passando por Jesus, Jesus segue o caminho, indo em direção a Roma, como se não tivesse visto ele. E então ele faz a famosa pergunta, que virou até um filme, um livro: Quo vadis, Domine? Para onde vais, Senhor? E Jesus lhe responde apenas: vou a Roma, Pedro, ser crucificado novamente com os meus seguidores. Pedro dá meia volta, volta a Roma. E então tem o seu martírio, crucificado de cabeça para baixo, por amor a Jesus. Era aquele amor, então, que o movia. É aquele amor que transformou o apóstolo intransigente, duro, impaciente, naquela rocha firme de fé, de amor, de esperança, que amparava e sustentava a todos os momentos mais difíceis. Mas o que seria de Pedro, não fosse o olhar de Jesus, que já identificava naquele homem o que ele viria um dia a ser?
O que seria de Pedro se não fosse o olhar de Jesus, que já via nele todos os potenciais que nem ele sabia que ele tinha, que um dia ele poderia ter? Foi graças ao olhar de Jesus, que via para além no tempo, é que Pedro se tornou o que se tornou. Era graças ao olhar de Jesus, que não se fixava na impaciência, naquela rispidez de Pedro, que ele pôde se tornar aquele Pedro bondoso, amoroso. Então esse é o olhar de Jesus. Não só Pedro. Pensemos agora Paulo. Outro também, tão conhecido por nós, desses grandes exemplos que seguem inspirando. Porque Paulo não foi ninguém menos que o primeiro grande perseguidor do cristianismo. Paulo matou pessoas. Paulo perseguiu pessoas em nome de Deus. Mas Jesus foi visitá-lo. Porque Jesus sabia que, para além daquela capa, existia um coração bondoso. Para além daquilo, existia um coração que queria acertar. Para além de todas aquelas dificuldades, daquela agressividade, daquela dureza, existia um coração que realmente queria servir a Deus. O que seria, portanto, dele, Saulo, àquela época, não fosse o olhar de Jesus, que conseguiu ver nele não o que ele era, mas o que ele poderia ser. E conseguiu transformar aquele homem, o primeiro perseguidor dos cristãos, no maior divulgador da mensagem do Evangelho. Este homem que caminhou a pé cerca de 12.000 quilômetros. Esse homem que passou por 2 naufrágios, que por 3 vezes tomou 39 chibatadas, 1 vez foi apedrejado, 5 vezes espancado com varas. Esse homem que sofreu assaltos, esse homem que passou fome, que passou frio, que passou sede. Esse homem que ao final da vida estava repleto de cicatrizes, mas de cada cicatriz dessa irradiava amor, luz. Porque ao toque renovador de Jesus, ele se converteu numa carta onde se podia ler a mensagem do Cristo. O que seria dessa vida sem esse olhar de amor e de misericórdia? Esse homem que um dia esteve frente a frente com Nero. Esse homem que um dia esteve frente a frente com Nero. Nero sentado no seu trono, com a sua coroa, com o império às suas mãos, com tantos servidores, com tantos escravos que quisesse, com todo o dinheiro do mundo. E ali estava, diante daquele homem, o rei do mundo, Paulo, um ancião, repleto de cicatrizes, algemado, já cansado, idoso. Mas olhando para essa cena, com esse olhar, fica a pergunta: quem de fato ali era rei? Nero ou Paulo? Quem de fato ali era rico? Nero ou Paulo? Quem de fato era rei? Quem tinha a coroa do mundo ou quem tinha a coroa da conquista de si mesmo? De vencer a si mesmo, de superar a si mesmo, de conquistar a si mesmo. Quem de fato ali era rico? Nero, que tinha quase todo mundo aos seus pés. Ou Paulo, que tinha o seu coração sob seu domínio, que tinha os tesouros do amor, do bem, da paz e da virtude, que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. Qual dos dois estava em melhor situação? Então, esse olhar que a gente é convidado a ter. Agora, Madalena, aquela mulher belíssima, que tinha muitos homens aos seus pés, que tinha muitas fortunas, muitos prazeres, mas que sentia uma profunda sede na sua alma, porque assim somos nós. Todos nós temos uma profunda sede em nossa alma, que não poderá ser saciada a não ser pela nossa integração com o Criador. Me recordo aqui da história da mulher samaritana, que caminhava pelo deserto buscando a água daquele poço para saciar. Aquela mulher que, na verdade, é uma representação de todos nós, que somos ainda almas, caminhando pelo deserto da vida, buscando a água que poderá nos saciar. Mas todos nós, como ela,
um dia tivemos um encontro com o Cristo, que nos disse, resumidamente, se beberes dessa água, terás sede novamente. Mas no dia que beber da água que eu lhe der, nunca mais terás sede. O que Jesus dizia a ela e a todos nós? Podemos buscar todas as conquistas do mundo, elas não nos saciarão. Porque a única água que efetivamente nos sacia é essa água do amor de Deus, quando o sentimos jorrar através de nós. Por isso ele diz a ela, a água que eu te der se tornará em você numa fonte a jorrar para todo sempre. A água, a saciedade que todos nós buscamos lá fora, na verdade está aqui dentro. As respostas que muitas vezes buscamos lá fora, na verdade estão aqui dentro. E era o que se passava com Maria Madalena. Ela tinha tudo, tinha fortuna, tinha prestígio, tinha os prazeres, mas a sua alma estava profundamente sedenta. Estava profundamente sedenta, faltava alguma coisa. Então ela ouviu falar que ali nas redondezas existia um homem que falava de um novo reino, que falava de um novo mundo, que falava do amor de uma maneira que ninguém havia falado antes. E então ela se encheu de esperança e foi atrás daquele homem. E um dia ela o encontrou. Um encontro com Cristo pode ser a mudança completa da nossa vida. Foi o caso dela. Quando ela ouviu aquelas palavras que lhe falavam de esperança, de misericórdia, desse amor que é um amor que aprende a se dar no exercício do bem aos semelhantes, no se importar com os outros, no ser mais gentil com os outros, no ser mais bondoso e misericordioso com os outros, quando ouviu falar e sentiu esse amor, ela então soube, encontrei a fonte que eu tanto buscava. Era esse homem, era essas palavras o que eu tanto buscava. E dali por diante ela tem uma guinada na sua vida, daquela mulher perdida nos vícios, acaba se encontrando no trabalho aos semelhantes. Dali por diante ela passa a cuidar para o resto da sua vida dos leprosos, por amor a Jesus. E encontrou naquele trabalho a saciedade e a plenitude que não havia encontrado em nada antes no mundo. Mas o que seria dessa mulher sem esse olhar de Jesus? Misericordioso, bondoso. Assim como todos os demais personagens do Evangelho. Zaqueu, os publicanos, os pecadores. E aqui entramos nós. O que seria de nós sem esse olhar de Jesus? Porque como ele olhou para Madalena, como ele olhou para Pedro, como ele olhou para Paulo, ele olha para nós. Não se fixa nos nossos equívocos, não se fixa nos nossos tropeços. Jesus quer nos estimular a nos reerguermos e a mostrarmos para o mundo tudo aquilo que a gente pode e tem para dar. Porque não nos enganemos, todos nós temos. Todos nós, para o Criador, temos o mesmo valor. Todos somos por Ele amados da mesma maneira. Deus não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente derrama de maneira abundante as suas graças sobre toda a humanidade. Compete a cada um de nós abrir o coração para que elas possam entrar. Ele faz com que o sol se erga todas as manhãs sobre todos. Ele faz com que a chuva caia sobre todos. Ele dá o ar, o oxigênio a todos. Ele dá a luz a todos nós. Ele nos dá tudo. Mas é preciso que também assumamos o compromisso de dar a Ele o que nos compete. Um coração disposto a ser trabalhado pelo seu amor. Um coração disposto a ser, como diz o profeta Jeremias, o profeta Isaías, a ser moldado por esse artífice, por esse oleiro que é o Criador. Assim nós estaremos renascendo para uma vida nova, ao toque desse amor. Esse é o olhar de Jesus para nós. E é para isso que nós sempre voltamos a esses textos, para nos alimentarmos de esperança.
para percebermos que não importa o quão fundo seja o abismo das nossas dores e dificuldades, o amor de Deus é maior. Como diz o apóstolo Paulo, de experiência própria, falando da sua própria história, na carta aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa o tamanho do buraco, o amor de Deus é maior. Não importa o tamanho do abismo em que tenhamos descido, o amor de Deus lá nos envolve também, lá nos alcança também, porque nada, nem ninguém, nenhuma criatura é capaz de nos separar do amor de Deus, dizia também o próprio apóstolo. E é isso que nós precisamos sentir, porque é isso que nos dá força para sairmos de onde temos estado, na posição, muitas vezes, de não nos acharmos capazes, de estarmos desesperançados, de estarmos abatidos, de estarmos oprimidos, de estarmos com o coração quebrantado, como dizem os profetas. Deus vem remendar, Deus vem reerguer, sentindo esse amor, nova chama se acende em nosso coração, iluminando o nosso olhar, e agora a gente passa a enxergar uma vida diferente, onde antes só víamos motivos para reclamar, agora sabemos, temos algo pelo que louvar, temos algo pelo que agradecer, a começar pela vida, a começar pelo fato de conhecermos essas palavras, porque aqui está o maior tesouro que é dado a qualquer um de nós ter. O que pode valer mais do que isso? Que eleva a nossa alma, que nos salva, que nos liberta. Que dinheiro no mundo pode valer isso? E isso está ao alcance de nossas mãos. Esses ensinamentos estão conosco já. Esses tesouros já foram depositados em nós. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com eles? O que nós estamos fazendo com essa mensagem que está em nossas mãos, mostrando-nos, não é tarde demais, nunca é tarde demais, há sempre tempo para recomeçar, há sempre tempo para refazer. Esse apóstolo que citei, apóstolo Paulo, 35 anos quando conheceu o Cristo, em 30 anos de luta, em 30 anos de esforço, pôde se redimir perante si mesmo, perante a sua consciência, combateu o bom combate e venceu, guardou a fé, acabou a carreira, a coroa da justiça lhe estava reservada, assim como está a todos nós. Não importa o ponto de partida, o que importa é o ponto de chegada, que é o mesmo para todos nós. E unidos, amparados, inspirados por Deus, por Jesus, nós temos uma certeza, nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Porque não há montanha que não seja transportada pela força da fé. Não há dificuldade, não há vício, não há empecilho, não há obstáculo que não possa ser vencido pela força da fé, que transporta todas as montanhas. E à medida que a gente for aplanando os nossos caminhos, tirando as montanhas, a gente vai ver mais longe. E vai ver que lá longe o horizonte que nos aguarda é tão belo, é tão gratificante, como também disse o apóstolo Paulo: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem reservado àqueles que o amam. Se nós já somos aqueles que o amam, que amamos a Cristo, não sabemos o horizonte que nos aguarda, sabemos apenas que é belo, se fizermos a nossa parte, por seguir com Ele, por seguir as pegadas que Ele deixou, que são pegadas de amor, de humildade, humildade que nos leva à transformação, que são pegadas de bondade, de misericórdia, que nos faz perceber que, assim como nós precisamos da misericórdia dEle, nossos irmãos precisam da nossa, nossas irmãs precisam da nossa. Porque, na verdade, como falávamos, estamos todos no mesmo barco, todos falhos, todos aprendizes de um só Senhor, de um só destino, de uma só meta. A meta, o amor. Pelo amor fomos criados, pelo amor somos sustentados, e ao amor estamos todos destinados. É esse o olhar que Jesus vem nos descortinar. É esse o olhar de Jesus para cada um de nós, incentivando em nós o que há de melhor. Tenhamos a certeza disso, portanto, apeguemo-nos a esses ensinamentos e encontraremos a força,
encontraremos a esperança, encontraremos a paciência de que todos precisamos para chegar um dia nesse objetivo, para chegar um dia a seguir com Jesus em direção a esse novo reino, a esse novo mundo, a essa nova vida. Que Jesus, portanto, nos abençoe a todos e nos inspire nessa caminhada em direção ao amor de Deus, que segue de braços abertos, nos convidando a abraçar, a estar com Ele para todo sempre. Deus nos abençoe a todos. Então, publicamente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todas vocês, a presença do nosso irmão Arthur, as palavras que ele nos trouxe, o Evangelho do Cristo, nessa forma libertadora, que nos liberta de todas as convenções do mundo e nos conclama apenas a transformação pessoal, para que nós possamos aprender a viver o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, independente de rótulos religiosos, independente de preconceitos sociais. Muito obrigado, Arthur, por esse evangelho de libertação. Muito obrigado, meninas. E agora eu vou deixar o encerramento a cargo do nosso irmão Domingos, que vai trazer mais um pouco de música para nós. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus nos abençoe. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão, convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho.
É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Obrigado, obrigado, obrigado. A palma é para ele, que é para ele, não é para mim. Palma para Jesus, palma para o Evangelho de Jesus. Larará, la 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 la. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração que você se lembrasse e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração que você se lembrasse e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Obrigado, obrigado. Obrigado, muito obrigado, hein?
Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Muito agradecido, né? Pela noite de hoje, que nós saímos daqui, vamos sair daqui bem melhor do que nós chegamos aqui, com essa vibração tão positiva que vocês puderam proporcionar para nós. Nós ficamos muito felizes em poder estar aqui mais uma vez na noite de hoje, e esperamos em breve poder repetir essa nossa noite mais uma vez. Muito agradecido a todos, boa noite, e fiquem com Deus e com o amor de Jesus. Muito obrigado.